Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos mais uma vez examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Nós fazemos isso para compreender a palavra de Deus, esperamos de Deus a revelação, a direção, que nos dê sabedoria e também condições para nós fazermos o que o agrada. Então nós estamos examinando, é um esforço nosso, é o que podemos fazer, examinar a palavra, conferir, confirmar nas Escrituras se tudo é conforme o que nós estamos aprendendo e também ficar em oração, consagrando nossas vidas para que Deus nos abençoe e nos dê salvação. Hoje nós vamos examinar a respeito de uma coisa muito importante, que às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade, da profundidade do que é esse ato de adoração. O que é adoração? Como que eu adoro a Deus? Tem muita gente que fala assim, eu adoro essa comida, adoro aquele carro, adoro tal coisa. Não fale mais isso. Somente Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração e de tudo. Só Deus, e também é representado pelo seu Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Se eu adoro o Filho, que é Jesus Cristo, eu estou adorando o Pai. Se eu adoro o Pai, eu estou adorando o Filho. Então, o Deus, é um único Deus, e mandou seu Filho para nos resgatar. Então, Cristo é explícita imagem de Deus, como está escrito na Bíblia, né? Não é uma conclusão minha, está escrito na palavra de Deus. Cristo é a explícita imagem de Deus. Nós vamos iniciar aqui então, lendo em João capítulo 4, os versículos 19 ao 26, a palavra de Deus assim nos diz. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo, sou eu que estou falando com você. Então essa mulher aqui, ela tinha uma dúvida, porque os judeus diziam que era necessário adorar no monte, os gentios, samaritanos, eles adoravam ali de outra forma, e o Senhor Jesus diz, não, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito porque nós não vemos a Deus, nós adoramos a Deus sem ver, não precisa colocar nada na nossa frente, nós adoramos a Deus assim. Em verdade porque é segundo a palavra dele, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Por isso nós adoramos em espírito e em verdade. Veja aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz assim, que este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha, essas pessoas estão me adorando, me glorificando, me honrando com os lábios. Estão falando, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, Jesus glorioso. Estão falando. Mas o coração das pessoas estavam distante de Deus. Na verdade, ficavam ensinando coisas contrárias à vontade de Deus. E é o que ele disse aqui, não adianta nada a pessoa honrar, falar, glorificar o nome de Deus somente por palavras. Tem que ter uma atitude, tem que se prostrar diante de Deus, tem que se dobrar, se render. O que é prostrar? Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, os versículos 22 ao 26, diz assim:
E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus. Aqui Pedro estava sendo chamado para ir levar a palavra de Deus a Cornélio. Varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. E o que aconteceu? Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui, nós vemos o quê? Nós vemos aqui uma coisa importante, que este varão, centurião Cornélio, ele se prostrou a Pedro, e ele o adorou. Duas atitudes diferentes. Primeiro, se prostrar. Se prostrar significa assim, se render, reconhecer como Senhor, estar submisso, estar sujeito, obedecer. Se prostrou, estou sujeito a ti, eu vou te obedecer, eu faço tudo que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Isso é, quem se prostra está dizendo isso. Mas ele não fez só isso, ele diz aqui, e o adorou. Ele se prostrou e glorificou a Pedro. Pedro, peraí, eu sou homem também, levanta, eu não sou Deus. Só Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. E infelizmente, ainda hoje, pessoas se dobram a Pedro, a Paulo. Paulo também aconteceu isso. Veja, aqui em Atos mesmo, no capítulo 14, os versículos 8 a 18, eu vou ler alguns somente. Capítulo 14, versículos 8 a 18. Estava em Listra um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, ouviu Paulo, e este ouviu falar Paulo, fixou os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram uma só voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. E o sacerdote de Júpiter tinha o templo em frente à cidade, trouxe na porta touros e grinaldas e queria, com a multidão, sacrificar esses animais para Paulo. Sacrificar é adorar, é um ato de adoração. Sacrificar, ajudar o necessitado, socorrer o aflito, socorrer financeiramente, tomar atitudes de amor, de compaixão, isso é adoração. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles pularam no meio do povo e rasgaram seus vestidos. Por quê? Eles ficaram nus. Mostraram: olha, nós somos homens como vocês. Por que tiveram que fazer isso? Porque os anjos, os deuses, não têm sexo. Um anjo não tem sexo, não tem. E tem pessoa que pensa que anjo veio se reproduzir com mulheres na terra, que os filhos de Deus eram os anjos que vieram. Não tem, nós vamos ser iguais aos anjos. Não vamos casar, não vamos dar em casamento. Então aqui Paulo mostrou: olha, nós somos homens como vocês. Vocês não têm que sacrificar para nós, porque existe o sacrifício, que é um ato de adoração, existe o prostrar, é o se render. Eles estavam rendidos a Paulo e Barnabé. Só que eles não aceitaram isso. Não, nós estamos anunciando Jesus, nós estamos anunciando aquele que tem salvação. Ele realmente tem que ser adorado, louvado, glorificado, tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. É esse que nós anunciamos. E em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós vemos aqui
uma transmissão da mensagem, um ensinamento, que existem muitas formas de oração. Uma delas aqui fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós, em toda sabedoria, ensinando e admoestando, ensinando e corrigindo uns aos outros. Isso é uma forma de servir a Deus, de estar sujeito a Deus. Eu não estou ensinando coisas que eu particularmente creio. Não, eu estou aqui seguindo o que a palavra fala. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, mora em mim abundantemente. Desta forma, pela palavra de Cristo, eu vou ensinar meus irmãos. Meus irmãos vão me ensinar, vamos corrigir uns aos outros. Então a correção vem de Deus também. É uma forma, Ele está nos ensinando: olha, você quer me adorar? Você tem que fazer isso. Não adianta ir para Jerusalém, no templo, no Muro das Lamentações, batizar no Rio Jordão. Isso tudo não vale nada. O que vale é as tuas atitudes em relação ao que o Senhor nos ensinou. O que Ele nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu não amo a Deus e eu faço tudo para servir e agradar a Deus, eu não estou amando a Deus. Se eu não me rendo a Deus, eu vou obedecer a Deus. Tem aí uma doutrina que fala isso e fala aquilo, mas não está na Bíblia. Então, a palavra de Deus, de Cristo, habite em vós abundantemente. E com essa palavra, com o que está registrado, tinha um livro apócrifo que nós precisamos ler, nós precisamos agora conhecer os judeus. Não, vai ter o tempo deles. Isso é trabalho de Deus, isso aí não é nosso. Então, irmãos, nós temos que deixar Jesus habitar em nós, fazer a vontade dele, ajudar uns aos outros. Olha, irmão, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Como eu estou alertando aqui, Pedro e Paulo, quando vivos, foram adorados, e eles não aceitaram. Não se dobre a mim. E agora ainda tem gente que quer se dobrar a Pedro, a João, Tiago, Maria e tantos outros. Não pode, é pecado. Eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo para te alertar. Você faz conforme tua fé. Não é recomendável nós adorarmos aqueles que não são deuses. Nós somos homens, diz o apóstolo Paulo, Pedro e todos os demais que serviram a Deus com amor, e Deus operou maravilhas na vida deles, através deles. Eles não pediram adoração, e sempre indicaram: este é o que pode tudo, faça tudo quanto Ele mandar, Ele é que pode tudo. Então vamos fazer o que Jesus nos manda: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aí eu vejo muita gente louvando a Deus, cantando hinos, e para glória própria, para ganhar dinheiro, para ter visualizações nos canais, e canta e fala para as pessoas: agora bate palma, agora dá glória a Deus. Isso não serve para nada, irmãos. Está tudo errado isso aí. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Fica lá no teu cantinho, reúna com os teus irmãos, congrega onde você está acostumado. Se vê uma palavra estranha, enquanto você não entender, não obedeça. Porque Deus é o que pode tudo e que está em nossas vidas. Nós temos que servi-lo, amá-lo de todo o coração. Vamos nos render a Jesus. Não a uma doutrina, a um homem, a uma denominação. Quem tem salvação é só Jesus Cristo, morreu por nós e quer te salvar, quer me salvar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, adorar, nos render ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor e vou fazer de tudo, por palavras, por obras, não só por palavras, mas por obras e por palavras em nome de Jesus. Porque tudo que fazemos em nome de Jesus, estamos adorando a Jesus, estamos adorando a Deus. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Que Deus te abençoe grandemente, dando sabedoria e te usando com poder para a glória dele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.